Fala galera, sejam bem-vindos. Sou o Júlio de Lima, especialista em teste de software, atuando na área há mais de 13 anos. Tenho bacharel em engenharia de software, também uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. E dentro da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre como aumentar a sua cobertura de testes. Então, a gente vai abordar hoje o tema de testes em diferentes camadas para mitigar riscos. Bem, só para que você possa entender um pouco melhor sobre esse termo que eu acabei de utilizar, que é o termo camadas, pense que um software possui diversas camadas. Cada uma dessas camadas ajuda a gente, como sendo produtores de software, desenvolvedores de software, e aqui eu coloco também as pessoas que testam softwares, como sendo mais, como vou dizer assim, mais flexíveis a entender melhor como o software ele é estruturado, ok? Todas as vezes que a gente consegue entender as camadas, a gente consegue então ter uma compreensão melhor de como o software vai, como todo o sistema vai se comportar. E como sendo engenheiros ou arquitetos de software, a gente divide o software em camadas menores, porque isso faz com que a gente consiga evoluir o software de uma maneira muito mais flexível. Se você tem apenas um sistema grandão dentro de um mesmo pote, esse pote vai ser um pote gigantesco. E quando você precisar alterar algo, vai ser super difícil de você fazer isso. Então, o que a gente faz, na verdade, é pegar esse potão e dividir ele em diversas camadas. E dessa forma, quando a gente precisar alterar algo ou evoluir algo, fica muito mais fácil, porque a gente pode simplesmente retirar uma camada, colocar outra camada, ou puxar uma camada e fazer a alteração apenas nela e devolver. Entende o que eu quero dizer? Por isso que é super comum hoje em dia a gente ver um sistema que ele tem muitas, mas muitas camadas, ok? E aqui eu trouxe uma figura para vocês que eu usei na minha última palestra que eu ministrei, na minha penúltima palestra que eu ministrei nos Estados Unidos, que foi na Star East. Eu falei sobre testes em APIs REST. Esse desenho vem diretamente de lá. O que esse desenho fala? Fala o seguinte, que do lado esquerdo aqui a gente tem interfaces. Essas interfaces podem ser interfaces de programação, que são chamadas de API, ou podem ser interfaces gráficas de usuário, mobile, desktop, web, ok? Certo é que essas camadas, que são camadas externas, elas podem se comunicar com partes do nosso software. Algumas dessas partes são descritas, ou melhor, não descritas, mas sim expostas, essa seria a palavra certa, expostas a partir de uma API. Por detrás da API, nós temos outras diversas camadas, que são componentes que vão, então, fazer com que essa API tenha toda a inteligência que a gente quer expor. A gente tem ali services, repositórios, clientes, bancos de dados relacionais, bancos de dados não relacionais, tem um monte de componentes. Aqui são só alguns deles que eu acabei abordando. Esses componentes podem também se conectar a outras APIs. Olha só que demais. Então, acaba que o nosso sistema ele vai ter muitas camadas mesmo. Só que quando a gente fala sobre testes de software, o que eu percebo é que o mercado espera de nós que nós venhamos a conhecer como sendo testadores sobre interface gráficas de usuário e interface de programação de aplicações. Isso é o que o mercado nos pede na sua maioria. Então, o mercado pede lá que você, testador, saiba testar APIs, ok? Que você, testador, saiba testar aplicações web. E essas duas são as duas camadas mais comuns nas vagas.
Testes de API REST, se a gente for falar em números, 73% das vagas pedem testes de API REST, segundo a minha pesquisa de mercado. E em torno de 45% delas pede que você saiba testar aplicações web. Esse número de 45, ele é um número muito pequeno. Por quê? Porque a maioria dos testadores que eu tenho contato testam aplicações web. Só que o que eu acho, na verdade, é que é algo tão comum, que as empresas pararam de deixar isso explícito nas vagas. Entende o que eu quero dizer? Mas isso é uma hipótese minha com base no que eu vi nos números, tá bom? Certo é que testes em APIs é o mais pedido pelo mercado. Fique explícito nas vagas. 73% delas pede que você tenha esse conhecimento. Inclusive, dando spoiler, uma das nossas aulas aqui vai ser sobre a camada mais pedida nas vagas. Você já pegou aqui o esquema, né? Bem, segundo, web. Terceiro, mobile. Testar aplicações em dispositivos mobile, Android, iOS. E quarto, desktop. Se eu fosse falar para você da minha época, lá atrás, cara, quando eu comecei na área de teste de software, o mais pedido era que você soubesse como testar aplicações desktop. Hoje em dia já mudou muito. Bacana, né? Excelente. Bom, certo é que você vai ter essas diversas camadas. O que geralmente acontece é que os testadores, ao invés de aproveitar dessa imensidão de camadas e começar a pensar nos seus testes em cada uma dessas camadas, o que acontece ao invés disso é que os testadores vão lá e testam apenas em uma das camadas, ou no máximo duas. Por exemplo, eu sempre ouço assim, alunos meus dizendo, vou testar a API e vou testar o web. Só que daí eles não testam mobile ou não testam desktop. Entende o que eu quero dizer? Ou não dividem os testes para que eles casem melhor com essas camadas. Ou não aproveitam da possibilidade de reduzir riscos que estão relacionados à qualidade de software por testar e dividir seus testes entre as mais diversas camadas. E uma coisa que eu percebi assim logo no começo, né, desses alunos é que muitos deles não sabem como testar melhor dentro dessas camadas. Eles acabam aprendendo isso dentro da mentoria, mas antes de começar a mentoria, é algo que é muito comum ouvir as pessoas falando assim, mas eu não sei muito bem o que testar em cada uma dessas camadas. E isso faz com que você, então, não tenha essa oportunidade de explorar mais, de conseguir abranger mais os testes no seu sistema. Faz sentido? Bem, a aula de hoje não é só para te mostrar esse desenho bonitinho aqui dessas diversas camadas que um software pode ter, mas também para te trazer ideias de o que você pode testar em cada uma dessas camadas e com isso reduzir riscos. Vamos lá? Para a gente seguir, é importante que você tenha papel e caneta ou que você tenha o seu bloco de notas aberto para que você consiga ir anotando algumas coisas que vão ser muito úteis para você a partir de hoje. Vamos lá! Quando a gente fala sobre uma API, existe pelo menos 3 dicas aqui que eu posso te dar do que testar em uma API. Eu vou te dar aqui um pouco mais de contexto para ficar mais claro para você sobre o que significa cada uma delas. Então vamos à primeira. Aderência ao Swagger. Quando eu falo de Swagger, implicitamente eu estou falando sobre APIs que fazem uso do Swagger para documentar suas interfaces. É muito comum que a gente tenha aplicações ou APIs REST tendo as suas definições descritas dentro de um Swagger. E o que é o Swagger? O Swagger é basicamente uma aplicação, mas também um estilo de escrita de documentação de APIs, onde você vê de maneira gráfica, você escreve o documento em um formato que não é gráfico, ok? E aí depois você vê esse documento sendo renderizado dentro de uma página através de uma interface gráfica. Essa interface gráfica que é o Swagger, ela é uma interface gráfica que não é só de leitura, mas você também pode interagir com ela. Se você quer saber mais sobre o Swagger, basta você digitar Swagger no Google aí, você vai ver que existe um site, nesse site tem muita informação sobre ele, mas é uma interface gráfica onde você vê
a documentação de APIs REST. Eu tenho um treinamento, que é um treinamento gratuito de introdução aos testes de API REST. Se você acessar depois as playlists aqui do meu canal, você vai encontrar lá. Tem até certificado, tudo gratuito, ok? Depois dá uma olhadinha e você vai ver. E lá tem para você uma aula também falando sobre Swagger, beleza? Vai dar para você pegar muita ideia bacana de lá. Esse Swagger, ele demonstra, ele descreve como é que é a API, quais são as operações que uma API tem. Ok? Descreve quais são as operações que uma API tem. E é o que você faz? Você, como sendo um testador, olha para o Swagger e identifica se a API foi implementada seguindo o Swagger. Então, se lá no Swagger está falando que a gente tem que ter uma operação que serve para fazer a adição de produtos e tem que ser um post produtos, então o que a gente vai fazer? Vai ver se na API existe um post produtos. Se esse post produtos ele espera que você informe um token para fazer a autenticação, então lá na API tem que ter esse token implementado. Se lá dentro do Swagger está falando que a gente tem que passar um objeto JSON na request do post produtos, a gente vai identificar se a API foi implementada de modo a seguir aquele Swagger. Entende? É um depara do seu documento Swagger para a API que foi implementada. Ou seja, a API tem que seguir exatamente aquilo que o Swagger pede. Isso é o que eu chamo aqui de aderência ao Swagger. O que foi mencionado no Swagger tem que estar na API. Só que não é só isso que você testa em uma API. Você também testa se as regras de negócio foram implementadas corretamente. Mas, Júlio, as regras de negócio, elas não deveriam estar lá na minha interface gráfica? Não. A regra de negócio, ela vai estar implementada lá no seu back-end. Isso é um conceito comum quando a gente fala de times de engenharia de software, que as regras de negócio são implementadas no back-end. Mas, quando a nossa interface gráfica, que consome uma API, manda informações para ela, ela processa e aplica as regras de negócio. É o que a gente tinha visto aqui, ó. Quando alguém está utilizando o desktop web ou mobile, ele faz uma requisição para a API, e a API tendo as regras de negócio, mais precisamente implementadas ali dentro de services, ela devolve dizendo o que a regra de negócio foi implementada para fazer, ok? Mas você pode testar diretamente as regras de negócio na API. Olha só que fantástico. Testar as regras de negócio na API é algo que vai ser mais rápido, vai ser mais prático, vai ser mais segmentado. É muito, mas muito melhor do que você testar através de uma interface gráfica, ok? Então, dentro da API, você pode se favorecer desse ponto número 2 e testar as regras de negócio através da API. Talvez você que esteja assistindo aqui hoje fale assim, mas Júlio, eu nunca testei. Eu sei que lá na minha empresa tem APIs, mas eu nunca testei. Dá para testar as regras de negócio lá? Dá. Você tem que falar com o seu time. E falando com o seu time, eles te ajudam a você conseguir entender qual é o Swagger, onde está o Swagger e como usar a API e testar ali, a partir dali, as suas regras de negócio. Outra coisa que você precisa pensar também quando a gente fala de teste de API é sobre performance e segurança. Por que isso? Porque, como eu disse, a API vai ser o lugar onde as suas regras de negócio estão armazenadas. Testar a performance da API significa que você vai preparar um universo de várias interfaces chamando a sua API para que ela consiga, então, responder a tudo isso. Olha só que coisa maluca. Nessa figura aqui, você vê uma flecha apontada para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Essa flecha está representando que APIs externas, desktop, aplicações web e aplicações mobile estão chamando a API, muitas vezes ao mesmo tempo. Caraca, performance aqui é algo super importante. Testes de API precisam também ter testes de performance de API. Por quê? Porque assim é o tema da nossa aula de hoje, a gente consegue então mitigar riscos, né? Que é, nesse caso, o risco da API ficar indisponível por uma degradação na performance dela. Segurança é outra coisa mega importante. Por que isso? Porque, novamente, são 4 camadas ou mais camadas de aplicações
que estão chamando a API. A API é onde que estão as regras de negócio, é um ponto direto com o banco de dados, com outras informações seguras. É um ponto que é muito visado por hackers, de tentar atacar a API e conseguir extrair dali informações privilegiadas, né? Então, é importante que você também teste a segurança das suas APIs REST. Júlio, como eu faço para saber mais sobre performance? Bom, tem uma série de materiais disponíveis na internet. No meu canal, você vai ver que existem, né, ainda dentro desse treinamento de APIs gratuito, você tem ali também testes de performance de API. Mas você também tem vários vídeos no meu canal sobre testes de performance no geral. Pode te ajudar muito. Inclusive, teste de performance na nuvem, né? Segurança, existe um portal chamado OWASP, que é para que você consiga ter acesso a quais são os top 10 ataques mais comuns. E tem até alguns artigos dentro do site onde você consegue ter acesso a tipos de ataque de segurança que estão mais voltados a camadas específicas, como, por exemplo, a camada de API. Então, você consegue ter acesso lá a quais foram os top 10 ataques de segurança mais comuns em APIs durante o último ano. Legal, né? Então, daí você consegue aprender mais e conseguir estruturar melhor seu raciocínio, ok? Então, esses daqui são as 3 coisas que eu diria para você se você está pensando em começar a testar na camada de API e você precisa ter um caminho inicial para te direcionar. Se a gente fosse falar de testes em uma aplicação web, eu já falaria de outros 3 pontos, ok? Só lembrando, não é porque eles estão em pontos diferentes que você não precisa fazer aqueles mesmos testes. Só estou dando para vocês diretrizes que são mais relacionadas com a camada em si que nós estamos discutindo. Por exemplo, você pode testar segurança dentro da camada de aplicação web, ok? Mas aqui eu estou trazendo para você coisas que são super específicas de aplicações web. Olha, o que testar em uma aplicação web? 1. Responsividade. Você sabe o que significa isso? Faz o seguinte. Nesse momento, você está assistindo através do YouTube, né? Essa nossa aula. Clica no botão restaurar aí do seu navegador. Sabe quando você deixa a tela menor? Clicou? Agora, reduz o tamanho, a largura da tela. Perspectiva horizontal. Reduziu? Você vai perceber agora que a tela se remodelou, não é? Provavelmente agora o vídeo ele está numa posição diferente, provavelmente centralizada no centro da tela, não mais à esquerda. Você vai ver que o menu ele ficou mais no topo, né? Algumas coisas desapareceram. Outros elementos que estavam abaixo provavelmente desapareceram também. Isso é alterar a disposição dos elementos na tela de maneira, como que eu vou dizer assim? De maneira imediata, né? Isso é algo que foi configurado pelos desenvolvedores dentro de um arquivo que a gente chama de CSS, que é um arquivo de formatação gráfica de websites. Agora deixa larga de novo. E conforme você for puxando, vai puxando devagar, assim, vai aumentando a largura da página devagar. Você vai ver que os elementos eles meio que vão se movimentando até se encaixar de um outro jeito. O desenvolvedor web, ele programa para que, dependendo da largura da página, os elementos se posicionem de uma maneira específica. Agora, pega o site do João, da venda do João da esquina. Vai fazer isso lá. Você vai perceber que provavelmente não vai funcionar. Por quê? Porque para que você faça isso, você tem que fazer isso de maneira intencional. Grandes sites fazem isso de maneira intencional. Entendeu? Agora, se o site foi feito de uma maneira precária, você vai perceber que quando você puxa lá a largura, nada acontece. O site continua o mesmo. Isso é a ausência de responsividade. A presença da responsividade é quando você diminui o tamanho da tela, a dimensão da tela, e o site se remodela. Entendeu? Responsividade. Isso é algo que você tem que testar quando a gente fala de aplicações web. Por quê? Porque se eu quero abrir o site num monitor
Não vou nem falar de monitor, porque senão eu vou complicar um pouco a situação aqui. Talvez a gente entre num assunto que é mais avançado, não é esse meu objetivo. Se você abre sua tela e ela tem uma dimensão X, ele vai remodelar o site de uma forma. Se você tem uma dimensão Y, ele vai modificar o site de outra forma. E todos os clientes da sua empresa precisam ter uma experiência boa. Então, se você abre o site com uma dimensão pequena, que é aquela pessoa que tem um notebook antigo e que não consegue trocar, então as dimensões da tela, as configurações estão muito ruins, muito precárias. Talvez a dimensão vai ser bem pequena, entendeu? Mas você já conseguiu testar isso e mitigar o risco de haver um problema de responsividade. Entendeu? Usabilidade é o quão fácil é de usar um site. Acessibilidade é o quanto aquele site fornece de recursos para as pessoas que têm algum tipo de deficiência poder utilizar. Por exemplo, pessoas que têm um problema de visão e podem estar olhando para o seu site e você está escrevendo com uma letra que tem uma fonte, que tem uma cor, que o contraste em relação ao plano de fundo é um contraste que, cara, faz com que a pessoa simplesmente não enxergue. Por mais que você tenha uma vista muito, né, funcionando certinho, você olha e você consegue ver que aquele texto, fonte branca, ou fonte amarela no fundo branco, você consegue ler. Puxa, tem um montão de gente que tem problemas com a visão nessa perspectiva de contraste, ela não vai conseguir ler, entendeu? Tem site que você entra e a imagem, se cada uma das imagens que você coloca no site, você pode colocar um textinho alternativo nela. Pode ser que os desenvolvedores não entendendo sobre, né, acessibilidade, não colocaram um texto alternativo. Sabe o que acontece? Acontece que quando o site não carrega a imagem, né, o ser humano que tem não tem nenhum problema de vista, ele vai conseguir ver lá que apareceu, né, naquele determinado lugar lá, apareceu um quadrado e tem um X lá, e ele, por mais que ele tenha visão, ele consegue ver ali algumas outras informações que dão para ele um contexto que ele consegue entender do que se trata, né? Para quem está usando um leitor de tela, a pessoa basicamente usa um software, que é cego, a pessoa usa um software que vai lendo os elementos que estão na tela. E aí ele vai fazendo isso através de navegar na tela, com o hover do mouse ou com o tab, né, do teclado, para ir navegando ali nos elementos. E o leitor de tela vai falando o que está vendo. Quando chega em imagens, o leitor de tela lê o texto alternativo para dizer para a pessoa que é cega o que é que está aparecendo na tela. O que é que deveria aparecer na tela, entendeu aqui o que eu quero dizer? Então, testar acessibilidade é algo importante também. Não só é importante sob a perspectiva de dar para todas as pessoas uma experiência de um site melhor, mas também, né, porque hoje em dia, se você não tem acessibilidade em um dos seus produtos, você pode até ser processado por isso, né? Então, tem também essa parte que pode ajudar você, por exemplo, a começar a discutir sobre acessibilidade na sua empresa, tocando numa ferida ali, né, de alguém que nunca parou para prestar atenção em acessibilidade. Beleza? Outra coisa que você tem que pensar, sim, outra coisa. Quando a gente fala de acessibilidade, tem diversas ferramentas que você pode utilizar para testar a acessibilidade de um site. Tem uma ferramenta chamada Wave, W-A-V-E. Essa ferramenta chamada Wave, ela é uma ferramenta que ajuda você da seguinte perspectiva. Você coloca o URL de um site e você coloca checar, e ele vai lá e checa para você a acessibilidade daquela determinada página. Então é bem legal, vai ajudar muito aí você nessa perspectiva. Portabilidade entre diferentes navegadores. Funciona assim. Às vezes um site funciona super bem no Chrome, mas não funciona bem no Firefox. Entendeu? Não funciona bem no Chrome, não funciona bem no Firefox. Funciona bem no Chrome, não funciona bem no Edge. Funciona bem no Edge, não funciona bem no Internet Explorer. Ok. Nada funciona bem no Internet Explorer, né? Bom, vocês entenderam um ponto, né?
Então, a ideia é que você tenha sites que funcionam em muitos navegadores. Então, o que você faz? Você faz esses testes de portabilidade entre esses diferentes navegadores e vê se no outro navegador o site foi renderizado de maneira correta e se o site possui as suas funcionalidades, né, se comportando como esperado em diferentes navegadores. Beleza? Então, esses são pontos relacionados aqui à aplicação web. Tá? Vamos lá. Quando a gente fala sobre testes em uma aplicação mobile, isso quer dizer que você vai também testar, não só testar a API, não só testar a web, mas também testar os aplicativos que você vai disponibilizar para os seus usuários, ok? Aplicativos que vão ser utilizados no iOS, aplicativos que vão ser utilizados no Android, beleza? E aí existem algumas características que podem ser testadas. Uma delas é a disposição de tela. Olha só que interessante. Eu estou aqui em um aplicativo que me ajuda a medir quanto que está o ar-condicionado central na minha casa. Tá vendo? Então aqui está em Fahrenheit. Tá? E aí, quando eu giro a tela, olha só, ele muda a forma com que o aplicativo está configurado. Tá vendo? É como se fosse uma responsividade. Tá? A questão é que muitas vezes quando você gira um aplicativo, ele pode quebrar a forma com que os elementos estão estruturados, entendeu? Então, testar a questão da disposição de tela é algo muito importante para quem testa aplicações mobile. Outra coisa é assim, aqui eu tenho uma conexão, ok? Está conectado e eu estou, então, esse aplicativo aqui está se conectando à API que tem lá no servidor da minha casa, que se conecta ao ar-condicionado central. O que acontece se eu estou dessa forma e eu desligo a internet? Pô, é a conectividade, eu coloquei no modo avião. Será que vai acontecer alguma coisa? Porque agora ele não está mais conectado. Olha lá, apareceu para mim uma mensagem lá em cima, tá vendo? Tá falando assim, ó, você tá offline. A gente não está conseguindo alcançar a internet agora. Algumas funcionalidades não vão estar disponíveis. Tá vendo? Então, eu, usuário, fui alertado. Isso é algo muito importante quando a gente fala de teste de conectividade. Outra coisa é assim, o que acontece se eu estou nessa tela e eu mudo aqui a temperatura, falo que eu quero que aumente. Ó, quando eu clico, ele já me dá uma mensagem aqui embaixo, fala assim, ó, essa funcionalidade não está disponível offline. Mas poderia ser que tivesse. Pô, está disponível, eu cliquei aqui, coloquei no 76. Quando eu tiver internet, vai enviar um comando novo de atualização. Mas aí, nesse caso, é como eu estou dizendo aqui para você, você tem que testar, né? Conversar com o seu time, interagir com o seu time, para que eles te aconselhem como é que o software está sendo construído e como é que você testa isso. E você também, sob a perspectiva de usuário, dá sua opinião. Fala, olha, esse negócio aqui de deixar tudo travado é horrível, cara. Deixa eu aumentar para 76, e aí quando a internet voltar, aí a gente faz a atualização disso. Entende? Isso tudo é sobre testes em dispositivos móveis. São desafios que você encontra, riscos que você encontra relacionados à qualidade e que não estão, por exemplo, na aplicação web, que está o tempo todo conectada na internet, entendeu? Portabilidade entre diferentes dispositivos é o seguinte. Eu tenho esse app, novamente, né, aqui do ar-condicionado central, e ele funciona na minha versão do iOS. Mas será que se eu instalar numa versão do iOS menor funciona? Será que esse app para Android funciona nas mais variadas versões de dispositivos onde eu posso instalar o Android? Entende? São diversas possibilidades de dispositivos. Será que vai funcionar entre todos eles? Entende? Quando eu falo todos, inclusive eu tô usando aqui uma figura de expressão. Deixa eu te dar uma dica que é uma dica super valiosa.
Você não testa em todos os dispositivos, em todos os browsers, em todos os sistemas operacionais. Por que isso? Porque você não tem tempo suficiente para isso. Muitas vezes você não tem grana suficiente para isso. Porra, para comprar um iPhone 13, um monte de grana, cara. Entendeu? Muito dinheiro investido, né? Se a gente for falar aqui de reais, milhares de reais, cara, investidos. A sua empresa tem lá esses milhares de reais para ficar comprando todo o lançamento do iPhone, para você ter disponível e testar em todas as versões do iPhone? Se a gente for falar de aplicações Android, puxa, cara, é um monte de aplicação, cara, um monte de dispositivo e sistemas operacionais que rodam no Android, não dá para testar todas. Então, o que a gente faz? E o que você tem que colocar na sua estratégia? Você tem que colocar assim, vamos identificar quais são os devices e sistemas operacionais e browsers mais utilizados pelos nossos usuários. E aí você coloca na sua estratégia que esses browsers A, B, C, D, dispositivos A, B, C, D, entendeu? Versões de sistemas operacionais X, Y, Z, que farão parte da sua estratégia de teste. Não são todos, beleza? Ótimo. O que testar é uma aplicação desktop? Só para você entender. A aplicação desktop é aquela que você baixa, dá 2 cliques no instalador e ele instala no seu Windows, ou no seu Mac OS X, ou no seu, entendeu? Tem lá diversos, né? Então, você tem aí essa possibilidade de conseguir, né, instalar dentro do seu sistema operacional e muitas vezes fazer o uso dele sem ter internet, por exemplo. Entendeu? Então, nesses casos, o que você faz é que você faz esse, né, configura instala a sua aplicação desktop e você tem que testar isso, certo? Então, quando a gente fala aqui de aplicações desktop, o que a gente vai fazer, na verdade, a gente vai olhar para a navegação e comandos do teclado. Isso é algo muito, mas muito importante quando a gente fala sobre aplicações desktop. Veja, as pessoas geralmente que usam aplicações desktop, elas usam muitos comandos de teclado. Por exemplo, Tab ou F1, F2, F3, F4, Alt alguma coisa. Por quê? Porque essas aplicações desktop, elas usam um sistema operacional. E aí ali dentro você pode tanto clicar quanto dar comandos do teclado para que você consiga acessar algumas funções. Eu me lembro até hoje que na minha época de desktop, em que era muito comum para mim, cara, eu tinha usuários que eles nem tocavam no mouse, eles só usavam o teclado, porque era muito mais produtivo para eles, entendeu? Então são aí algumas, definitivamente aí algumas características que são muito utilizadas por essa galera. Então, navegar dentre os campos ou os elementos com Tab, segurar o Ctrl, segurar o Shift, segurar o Alt para alguma ação, fazer algum comando do teclado, tudo isso faz parte do dia a dia de alguém que testa aplicações desktop, ok? Outra coisa, consumo de recursos de máquina. Às vezes você está utilizando uma aplicação desktop, por exemplo, você está usando o Chrome. Para você que está usando o Chrome agora, até faz um teste para você ver. Vai lá, se você está no Windows, faz um Ctrl Alt Delete e clica lá em... vai aparecer uma janelinha, né? E lá tem as opções para você. E tem uma que te mostra o consumo de máquina. Te mostra o consumo de memória, de processamento, né? Se você clicar lá na aba de processos, você vai ver os processos sendo executados e quanto de memória ou de processamento eles estão tomando. Se você for olhar para o Chrome, você vai ver que, cara, geralmente tem muito processamento e memória sendo utilizada dele, ok? E tem outros softwares que também são assim, são verdadeiros sugadores de recursos de máquina. Então, se a sua aplicação ela tem esse tipo de comportamento, é algo que você e o seu time precisam analisar, ok? Porque é algo que não deveria estar acontecendo e que poderia melhorar. Por quê? Porque quando você tem esse consumo alto de máquina, você acaba fazendo com que o seu usuário
ele acabe, né, tendendo a largar o seu software. Por quê? Porque, puxa, todas as vezes que eu uso aquele software, a minha máquina praticamente para de funcionar. Você já teve algum software assim? Que fazia sua máquina praticamente parar de funcionar de tão pesado que ele era? Pois é, tem que analisar isso também. Mas também tem que analisar que, às vezes eu tenho uma aplicação que está rodando super bem na minha versão atual do Windows, mas na versão anterior ou na versão posterior parou de funcionar completamente. Portabilidade entre diferentes sistemas operacionais é algo que você precisa utilizar também. Então, são versões dos sistemas operacionais que fazem com que a aplicação fique diferente em cada um desses, em cada um dessas versões diferentes do sistema operacional. Beleza? Testar em diferentes camadas vai te dar a oportunidade de aumentar a sua cobertura de testes e reduzir os riscos. Isso é o que você precisa entender, sabe? Agora, dentro da área de teste de software. Principalmente porque, hoje em dia, testar em diferentes camadas não é uma opção. É algo que faz parte do seu dia a dia. Vou te dar aqui alguns números, né? Quando a gente fala de camada mais pedida pelo mercado, a API é a principal, 73% das vagas. Depois vem web, mobile e depois desktop. Mesma coisa vale para, por exemplo, automação de testes. 91% das vagas pedem. Linguagem de programação mais pedida pelo mercado. Java em primeiro. JavaScript em segundo. Python em terceiro. Sabe? C# em quarto, Ruby em quinto. Você tem que saber dessas características para você se preparar, porque o mercado pede de você e você conseguir ser muito mais, como eu vou dizer, muito mais empregável, ter uma empregabilidade maior. Ok? Quando a gente fala sobre se preparar para o mercado, a gente fala de você ganhar mais oportunidades. Ok? Quando você se prepara para o mercado, você ganha mais oportunidades. E dentro da minha mentoria, o que eu tenho feito é criar um treinamento, um espaço para aprendizado, uma experiência para o aluno que prepara o aluno para o que o mercado espera. Então, se você hoje está dentro de uma empresa, está se sentindo super estagnado, porque a empresa não te valoriza, você não tem o salário que você quer, você não tem o reconhecimento que você deseja, às vezes tem algumas coisas que você tem que mudar em você, mas e depois que você muda, a empresa não está te valorizando? Puxa, você tem que estar preparado para as outras empresas. Conhecer o que as empresas esperam de você é algo super importante. O que eu faço dentro da mentoria é estudar o tempo todo o que o mercado espera de você e te dar as ferramentas para que você consiga estar preparado para o que o mercado espera de você. Testes em diferentes camadas é exatamente isso. Estar preparado para o mercado. Então, dentro da mentoria, a gente tem os módulos 9, 10, 11 e 12. Esses módulos são módulos específicos para as camadas que a gente comentou aqui hoje. Então, o que você aprende em cada um desses módulos? Você aprende a testar aquela camada. Depois, você aprende algumas estratégias de como testar naquela camada. Aí você tem acesso a um checklist de como testar naquela camada. Aí você tem um acesso a quais são os bugs que acontecem mais comumente naquelas camadas. E você aprende a automatizar testes naquela camada. E se preparar para realmente estruturar bem uma suíte de testes para que você consiga, por exemplo, passar numa entrevista, né, com o conhecimento que você obteve. Entende? Então, em cada um desses 4 módulos, você aprende tudo isso. Então, tem gente que me pergunta assim às vezes, Júlio, na mentoria, você ensina automação de testes? Sim, ensinamos em cada um desses módulos aqui, cada uma dessas camadas, e você aprende, e aí você se prepara para o mercado. Então, esses 4 módulos são 4 módulos que fazem parte especificamente de tudo isso que a gente acabou de ver até agora. E o legal da mentoria é assim, dentro da mentoria, a gente tem essa preparação para o mercado de trabalho, mas você também tem uma preparação para a vida, né? A gente aprende dentro da mentoria como é que eu faço para conseguir me destacar dentro do lugar onde eu estou, seja eu iniciante ou alguém super sênior, ok? E eu tenho diversos alunos que já conseguiram alavancar suas carreiras. Tem uma playlist dentro do meu canal chamada Alunos que Alavancaram.
essas pessoas que você está vendo aqui agora são pessoas que deram depoimento para mim. São quase 100 pessoas que decidiram dar depoimento no canal, dizendo que conseguiram alavancar suas carreiras. São pessoas que eram iniciantes, pessoas que já estavam na área há muito tempo, pessoas que estavam se sentindo desvalorizadas e conseguiram valorização. Tudo isso através do que a gente vê dentro da mentoria em teste de software, ok? Resumão. Testes em diferentes camadas vão te ajudar a aumentar a cobertura dos seus testes e reduzir o risco de bugs críticos nas mãos dos usuários finais. Além disso, ao atuar com testes em diferentes camadas, é possível que você isole falhas, né? Ou seja, falhas que são específicas web, falhas que são específicas mobile, ou específicas da API, certo? E dessa forma você então vai ser muito mais assertivo, mais assertiva quanto ao reporte de problemas. Beleza? Agora é com você. Você gostou dessa aula? Se sim, já deixa o seu like. Se você vê que essa aula pode ajudar um amigo seu, compartilhe o link. É super simples. Vai ali em cima, clica na URL, copia o link e passa para o amiguinho. Um abraço, tchau!